Vamos falar sobre a origem das células. Toda a vida se organiza em células. Compartimentalização física do ambiente e auto-organização de reações redox autocontidas são os atributos mais conservados em seres vivos. Logo, o antepassado da vida provavelmente seria uma matéria inorgânica com tais atributos. A Terra tem 4,5 bilhões de giga-anos e o primeiro oceano se condensou há por volta de 4,4 giga-anos. Existem boas razões para acreditar que a vida surgiu há por volta de 3,8 giga-anos, por conta de evidências de isótopos de carbono que indicam fixação de dióxido de carbono em rochas sedimentares dessa época. Há 3,5 giga-anos, estromatolitos estavam presentes, camadas preservadas de micro-organismos por procariotos. Há 1,5 giga-anos, acritarcas eram abundantes, microfósseis de organismos unicelulares que eram quase certamente eucariotos e provavelmente algas. Há 1,2 giga-anos, organismos multicelulares muito bem preservados, que provavelmente eram algas vermelhas, apareceram. Materiais carbônicos ultraleves que carregam a marca isotópica de consumo biológico de metano possuem até 2,7 giga-anos, evidências de que a distinção de eubactérias e arqueobactérias data pelo menos desse período. Essas referências geológicas fornecem evidências para o processo evolutivo primitivo. A origem dos procariotos há pelo menos 3,5 giga-anos e a origem dos eucariotos há pelo menos 1,5 giga-anos. Para discutir a diferenciação de arqueobactérias e eubactérias e suas diferenças evolutivas, é preciso se ter como base seu progenitor. Como esse não é conhecido, só se pode debatê-lo através da inferência lógica. Arqueobactérias e eubactérias possuem diversas semelhanças entre seus mecanismos genéticos, que devem ter sido partilhados por seu progenitor, mas possuem um metabolismo central muito diferente. Por exemplo, a quebra de glicose em piruvato, a via glicolítica, é completamente diferente entre os dois grupos de procariotos. Qual seria a via glicolítica do ancestral universal e de onde veio a glicose em primeiro lugar? Além disso, os componentes das membranas de arco e eubactérias não possuem nenhuma semelhança, então qual seria o precursor dessa estrutura? Dado que a vida evoluiu de geoquímicos e que algo como o mundo do RNA existiu, onde existiram sistemas com autorreplicação catalítica, como foi possível conseguir sustentar concentrações dos blocos de construção da vida que são necessários para que qualquer sistema pré-biótico autoagregado pudesse chegar a um estágio no qual fosse possível realizar a replicação? Outro problema para a teoria da origem da vida é conhecido como o problema da concentração. As soluções apresentadas para esse problema são diversas, como a dos catalistas de superfície, a dos evaporitos e a dos choques da sopa pré-biótica de Oparin, nos oceanos adianos, mas todas apresentam problemas fundamentais. A questão da membrana celular, apesar de tão importante, por essa ser uma dependência para todas as formas de vida, não possui teorias firmes. Nos modelos de origem das células, a questão de compartimentalização semipermeável nunca é colocada. Outra questão essencial à vida que também não é considerada como deveria seria a das reações redox. Foram propostas teorias de catálise de superfície, de que reações redox entre monossulfatos de ferros formados hidrotermalmente, resultando em pirita, poderiam fornecer a energia livre e os elétrons necessários para a fixação de carbono primordial. Críticas a essa teoria sugeriram que os monossulfatos de ferro em 3 dimensões poderiam ser uma solução plausível para o problema de alcançar concentrações de reagentes, através da compartimentalização. Russell e Hall propõem uma teoria de que a vida surgiu de infiltrações de águas submarinas, quentes reduzidas alcalinas, concentradas em sulfato, que interagiram com águas mais frias, oxidadas, ácidas, concentradas em ferro do fundo do Oceano Adiano 4 giga-anos atrás. Essa teoria sofre algumas modificações nas condições pelos autores desse artigo. O gradiente fornecido por essas diferenças seria sustentável em escalas temporais geológicas, fornecendo a continuidade de condições condutoras das reações químicas orgânicas necessárias para a origem da vida. O monossulfato de ferro precipitado e o gradiente redox sustentado em suas paredes fornecem uma constante de elétrons de superfícies catalíticas e uma contínua rede de compartimentos 3D nos quais os reagentes poderiam permanecer concentrados. É adereçada a questão do holoquiralismo. A vida hoje consiste de L-aminoácidos e D-açúcares. Mas no mundo RNA, os açúcares e aminoácidos eram, provavelmente, racêmicos. A origem da reação de peptiltransferase pode ter mudado isso para os aminoácidos, e um precursor da enolase para os açúcares. Foram respondidas as questões de onde veio a energia necessária para sintetizar os blocos de sistemas genéticos, gradientes naturais de redox e pH, e como os constituintes da vida puderam se concentrar o suficiente para que ocorra a replicação, através de precipitados de monossulfato de ferro estruturado. Agora voltamos ao ancestral comum não livre. As evidências demonstram que os eucariotos apareceram muito depois da primeira célula. Eucariotos são heterotrófos e a origem da vida seria quimio-autotrófica, como muitos procariotos. Todos os eucariotos evoluíram com mitocôndrias, e as mitocôndrias são vistas como descendentes de procariotos. Além disso, a diversidade metabólica dos procariotos é muito superior à dos eucariotos. Esse ancestral universal não livre se encontraria na revolução bioquímica, quando genes e proteínas estavam se diversificando.
Em algum momento surgiria a invenção das vias de catálise para a síntese de lipídios e constituintes da parede celular, que isolariam o citosol do monossulfato de ferro. Proteínas de membrana envolvidas na química redox podem surgir e os primeiros organismos poderiam tentar a vida livre. Nesse momento, os procariotos se diferenciam em arqueobactérias e eubactérias, pois as quinonas do transporte de elétrons e do transporte de prótons dos dois grupos são bastante diferentes. A partir de então, podem surgir todas as outras diferenças entre os dois grupos de procariotos. É bastante aceito na literatura que mitocôndrias, cloroplastos e até hidrogenossomos foram incorporados por simbiose ao ancestral dos eucariotos. As evidências demonstram que eucariotos possuem um aparato genético arqueobacterial e vias de produção de ATP eubacteriais. É sugerido, então, que o modelo de uma arqueobactéria anaeróbica e autotrófica, com metabolismo carbônico e energético, e dependente de hidrogênio como doador de elétrons, adquiriu eubactérias, e a partir desse novo organismo surgiram todas as diferenças entre procariotos e eucariotos. Isso provavelmente ocorreu há 1,5 ou 2 giga-anos atrás. Esse artigo, escrito por William Martin e Michael J. Russell, conclui-se um modelo para a evolução de eucariotos, focando em aspectos da origem da vida e na origem das células.